O descanso ele é extremamente importante. E ele vai desde ficar deitado, vendo TV, no sofá, tirado, ou até um tempo de lazer, um tempo de qualidade com a família. Ele é extremamente importante em alguns aspectos da periodização, seja ele para corrida, para o fortalecimento, para qualquer tipo de esporte. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês onde ele vai entrar e é extremamente importante e explicar qual é o efeito que ele causa na periodização e também nos benefícios que você pretende tirar treinando corrida, fortalecimento. Você vai ver que o day off ele é bem mais importante do que você imagina. Bom, para explicar para vocês como funciona essa questão do tempo e de descanso, que é muito importante, eu preciso mostrar para vocês como é que funciona a adaptação de um treino, tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui o raciocínio aqui, tá? Bom, esse em amarelo é como é a minha capacidade base, tá? Então, é como eu estou fisicamente, tá? Eu vou gerar uma sobrecarga, ou seja, eu vou treinar, então eu vou cansar o meu corpo, seja ele no fôlego, seja ele na força. Então eu vou, fica mais visível quando a gente vai na academia e faz até a falha, ou seja, tenta carregar o peso e não aguenta mais, tá? Ou seja, eu levei meu corpo ao meu limite, tá? Eu posso fazer isso na velocidade, na resistência e diversas formas no treinamento, tá? Mas aí o que acontece? Eu preciso recuperar. Por quê? Porque eu dei um sinal para o meu corpo, ou seja, você está meio fraco para o que você quer fazer. Ou você deveria ter mais fôlego para esse exercício que você está propondo e você não está. Então o que a gente precisa fazer? A gente vai fazer a gente vai recuperar, só que em vez de a gente ficar no período de base que a gente estava, não, o nosso corpo inteligentemente cria uma sobrecarga. Aí depois a gente treina de novo. Tá, vamos lá, vamos fazer esse risco certinho. A gente treina de novo e aí ele vai gerar uma sobrecarga. Ou seja, em vez de ele ficar naquele ponto inicial, agora ele está no outro, está um pouquinho melhor, tá? Vou gerar uma adaptação e assim a gente vai indo, tá? Claro que a gente não é tão linear assim, tá, gente, no dia a dia, mas é assim que funciona a supercompensação. O que é supercompensação? A supercompensação é justamente essa parte aqui, ó, tá? Onde esse era meu período base, era como eu estava fisicamente, e aí depois de um certo tempo eu melhorei um pouquinho, depois eu melhorei mais um pouquinho, e depois eu melhorei mais um pouquinho. Ou seja, depois de um certo tempo, eu acabei tendo uma melhora, tá? Então, seja ela na velocidade, seja ela na resistência, na força ou em qualquer valência que eu quiser treinar, tá? Então, ao longo do tempo, eu gero essa sobrecarga aqui. Mas tem um outro tempo que é importante, não é só esse. O outro tempo é o tempo que eu levo para que eu tenha esta adaptaçãozinha em verde aqui. Esse tempo aqui de eu voltar a como eu estava e me dar uma leve melhorazinha, um boostzinho, seja ele do que eu estou treinando, isso aqui demora um tempo, tá? E esse tempo é o tempo que a gente tem que dar para o nosso corpo para melhorar. Não adianta nada eu vir aqui e treinar aqui, aí daqui um pouquinho, antes de melhorar aqui um pouquinho, eu vou lá e treino de novo. Aí eu vou melhorar só um pouquinho, treino de novo. Ou seja, ou eu vou melhorar só um pouquinho, aqui ó, dou um tempo mais de descanso, vou lá e treino de novo. O que está acontecendo? Em vez de eu melhorar, eu estou piorando. Isso aqui é basicamente o que é o overtraining, ou seja, treinar demais, tá? Por quê? Porque o meu corpo tem pouco tempo para descansar, ou seja, para recuperar. Então esse tempo de recuperação ele é extremamente importante. E a gente pode fazer isso de duas formas. A gente pode ter o descanso passivo e o descanso ativo, que é o que eu vou explicar para vocês quais são as diferenças entre eles. O descanso passivo é aquele que eu falei para vocês desde o início, que é ficar tirado no sofá, assistindo uma TV e fazendo atividades de lazer que não envolva muita sobrecarga muscular. Tá? Normalmente são coisas mais mentais mesmo, né? São mais um lazer que não envolva um outro esporte, por exemplo. Tá? E aqui é um ponto bem interessante. Tá? Ficar sem fazer nada
é importante principalmente para aquelas pessoas que estão começando. Por quê? Porque o tempo que elas precisam para adaptar e evoluir demora um pouco mais. Então, se elas ficarem insistindo com muita sobrecarga, aí realmente vai atrapalhar um pouco esse desenvolvimento, tá? Então, para as pessoas que estão começando a correr alguma atividade física, ficar um tempo off, fazer um dia 100% off mesmo, sem nenhuma sobrecarga física, ele é extremamente importante, tá? Assim como também é para as pessoas mais avançadas, mas as pessoas mais avançadas no treinamento conseguem adaptar e ter um descanso de algumas outras formas, tá? Uma dessas formas é, se você já parou para pensar, ou se você já tem um amigo, ou se você tem esse tipo de treinamento, você tem 3, 4, 5 treinos na semana, 2 treinos de fortalecimento e faz trabalho e trabalha utilizando a sobrecarga do corpo, e você fica pensando, todos os dias você tem uma sobrecarga, todos os dias você faz uma atividade física, todos os dias você treina, tá? E aí você nunca descansa? Então, esse é o descanso ativo. Por quê? Porque o descanso ativo, ele tem duas formas de acontecer. Ou você, mesmo que treine, você treine um grupamento muscular diferente, que é muito comum isso na academia, que são aquelas periodizações de A, B e C, ou um dia costa, outro dia perna, outro dia parte anterior do corpo, ou push-pull leg. Então tem várias formas de periodizar e fazer as divisões de treino justamente para que você tenha tempo para que você descanse a musculatura, mesmo não deixando de treinar. Na verdade, você não está treinando aquela musculatura, você está treinando outra. Na corrida, funciona um pouco parecido. Você já deve ter percebido, se você faz um treino muito forte num dia, no outro dia você acaba pegando um pouco mais leve. A periodização vai ser, faz uma rodazinha leve, ou, hoje é só regenerativo. Você já deve ter ouvido falar essa palavra, com certeza. O que é isso? É um treino de baixa intensidade, bem baixo mesmo, às vezes Z1, Z2, que é para você ter um pouco mais de volume, mas que não vai gerar uma sobrecarga e um estresse muscular muito grande, nem muscular, nem cardiovascular. Vai ser um treino mais tranquilo, nada mais é do que eu vou conseguir manter ainda um volume de treino interessante, sem criar uma sobrecarga, favorecendo para que eu consiga ter essa adaptação. Então eu posso fazer o descanso passivo, que é um dia totalmente off, sem fazer nada mesmo, só atirado no sofá ou fazendo mais atividades de lazer, né, ou tempo de qualidade com a família e que não envolva sobrecarga muscular, ou eu posso fazer treinos onde eu tenha uma intensidade bem baixa a ponto de não gerar adaptações ou não gerar sobrecarga no meu corpo, tá? Existem esses dois tipos. E aqui, antes da gente finalizar esse nosso papo, é muito interessante que, assim, normalmente as pessoas que fazem mais de que um esporte, elas têm um pouco mais de dificuldade de fazer esses manejos de carga. Por quê? Porque muitas pessoas utilizam no seu lazer o esporte. Tá? E aqui é muito importante, tá? Se você utiliza um esporte como lazer, como o tempo que você não está treinando, você está praticando um outro esporte de lazer, você precisa dar uma olhada na intensidade desse treino. Tá? Por exemplo, vamos lá. Eu faço 4 treinos de corrida, faço 2 de fortalecimento, e aí tem um dia lá na domingueira lá que eu gosto de jogar um futebol. Pô, se você joga um futebol 1, 2 horas e você sai cansado, suado, extenuado, significa que você está utilizando da sobrecarga do corpo para fazer esse lazer. Tá errado? Obviamente não, mas isso também precisa ser contabilizado nos seus treinamentos, tá? Por quê? Porque isso também acaba sendo um tipo de treinamento, tá? Mesmo que você não esteja periodizado, né, a carga não está controlada, existe uma carga embutida e você precisa pensar nisso. Então, se você vai fazer teu futebolzinho no domingo, por exemplo, na segunda-feira, se você tem treino, ele precisa ser um regenerativo. Eu preciso contar como se fosse, né, um treino. Principalmente se você fez um longão no sábado e for jogar um futebol no domingo, ou vice-versa, você jogou futebol no sábado e fez um longão no domingo, você precisa ter um tempo de regenerativo.
Então, o treino intenso, ele não vai ser segunda e terça. O treino intenso, ele vai ser lá na quarta e quinta-feira. Para que isso? Para dar tempo para o teu corpo descansar e criar essas adaptações, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Se você é novo aqui no canal, eu sei que o canal é pequenininho, está recém começando, mas se inscreva, ative as notificações e também deixe seu like para eu ver que você gostou dessa nossa conversa, tá? Espero que eu tenha conseguido fazer você entender a importância de descansar, tá? Ele é uma ferramenta muito importante na periodização e que vai ajudar você a alcançar seus objetivos. Nada adianta você ficar treinando, patinando e não saindo do lugar. E eu tenho certeza que colocar um diazinho, 2 dias no seu planejamento aí, na sua periodização, com certeza vai fazer diferença, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai trocando essa ideia. E também me dá um feedback de como é que é o tipo de descanso que você faz, como é que você coloca no dia a dia, o que melhor funciona para ti, eu gostaria muito de saber. Tá certo? Um forte abraço e até mais, pessoal. Bons treinos!